Olá, fique com a gente a partir de agora no programa Nossa Saúde. Em janeiro deste ano, o Conselho Federal de Odontologia reconheceu a harmonização facial como uma especialidade odontológica, uma vitória da categoria que brigava há anos por esse reconhecimento. Esse é um dos assuntos do programa de hoje, que vai tratar também sobre saúde bucal, a partir de agora. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Francisco Boneto, especialista em ortodontia e disfunções da mandíbula. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao programa. Obrigado também pelo convite. Para começar, então, a categoria brigou bastante na Justiça até que conseguiu esse reconhecimento que veio em janeiro. O que isso significa para vocês? Bom, para nós é uma área que se expande, né, para todos os odontólogos. Eu me incluo nele porque eu também exerço essa área. Não sou especialista, até porque a especialidade não tem ninguém ainda. É muito novo. Foi a partir de janeiro. Então ainda não há o especialista, mas já há informação, já há o profissional se formando, né? E sim, eu vejo com bons olhos. Uma vitória, né? Eu vejo com bons olhos para os pacientes também, né? Abre um campo maior e mais um profissional habilitado tanto para uso terapêutico quanto para uso estético. E quais são os procedimentos, né, que vocês, como dentistas, podem realizar? Bom, aí a gente entra numa pequena discussão, porque o foco maior se dá entre toxina botulínica e ácido hialurônico, né? Toxina botulínica, o famoso... foco da polêmica, né? O famoso Botox, que é uma marca, na verdade, como, por exemplo, Maizena é uma marca, Nescau é uma marca, Botox é uma marca. O componente, chama-se toxina botulínica. Tá? Para a parte estética, para remoção de rugas, né? Aquelas rugas, quando a pessoa mexe, aparece e se usa o Botox. E o outro é o ácido hialurônico, que é para preencher os espaços perdidos, né? Então, o círculo todo de discussão se dá em cima da toxina botulínica e o ácido hialurônico. Porém, tem outras coisas que também se faz. Por exemplo, lipoenzimática de papada, a parte de baixo da mandíbula, né? Através de medicamentos, faz a remoção daquela gordura. Outra área também são os peelings faciais, também está liberado para o cirurgião dentista. Tem várias coisas. Tem aplicação de óxido nitroso, ozônio terapia, remoção de olheiras, fios de sustentação. Tudo isso vocês podem fazer? Sim, tudo isso é liberado, reconhecido cientificamente, através de artigos e trabalhos. E agora eu acho que só vai aumentar, né? Porque quanto maior a procura, mais estudos se tem e se desenvolve melhores materiais, né? Agora, vocês são autorizados a utilizarem a toxina botulínica, porém vocês já usavam desde muito tempo, né? Para fins terapêuticos. O que acontece é que sempre houve uma certa barreira para o acesso à toxina botulínica. Foi somente a partir de 2011, 30 de junho de 2011, se eu não me engano, para ser mais preciso, saiu uma resolução do Conselho Federal no qual liberava o uso de toxina botulínica para terapia. Veja bem, a terapia é tratamento, a tradução de terapia é tratamento, né? Diferentemente de estética. Ou seja, é um pouco incoerente você poder usar para tratar alguma coisa, alguma disfunção, e não poder usar para estética, para beleza, sendo que para tratar as disfunções é muito mais complicado, muito mais difícil. A compreensão de toda aquela matéria é maior. Entende? Eu tenho que entender de uma doença, os mecanismos, a patologia em si, para poder usar a toxina. Para estética, é só para estética. No entanto, era a princípio, ao meu ver, uma reserva de mercado da área médica, que era uma barreira, porque nós só podíamos usar para terapia. E que tipo de tratamentos, que tipo de terapias que vocês utilizam, em que tipo de terapias, né, vocês utilizavam Botox, por exemplo? Sim. Só para as pessoas entenderem melhor. Sim. Existe isso aí também é legal falar, porque hoje em dia os cirurgiões dentistas em si estão vendendo a toxina botulínica para tratar bruxismo. Cientificamente não há comprovação e nenhuma ligação que a toxina é um remédio para bruxismo. O que acontece? A toxina botulínica, ela paralisa parcialmente uma musculatura, certo? Então a função dela é, por exemplo, diminuir a atividade muscular. Eu tenho uma diminuição do apertamento, mas não é um tratamento para bruxismo. Isso a gente vê muito nas mídias sociais. É um paliativo? É um paliativo, é um suplemento, vai suplementar aquele tratamento, né? Tem outras coisas mais importantes. Por exemplo,
Pessoas que têm alteração de contração facial, contrai mais um lado do que o outro do rosto, então a gente consegue equilibrar essa musculatura. Isso é uma terapia, é de uso terapêutico, né? Um exemplo disso, por exemplo, pacientes que tiveram AVC, tem uma paralisação de um lado e fica meio com alguma sequela, e a gente consegue de alguma maneira, às vezes até muito bom se aproximar, mas qualquer melhora para quem está com um problema já é bem-vinda. Então a gente consegue equilibrar um pouco mais aquela face com isso daí, sem um olhar estético. Isso é um olhar terapêutico, né? E é muito mais difícil do que a estética, porque a estética é simplesmente identificar o que eu não gosto, não, eu quero arrumar aqui, e a gente vai lá e arruma. E agora, como é que você vê a reação das pessoas? Elas estão entendendo que os dentistas estão aceitando, né, que os dentistas também façam esse tipo de procedimento, estão procurando os dentistas para isso? Como é que você está vendo essa questão? Olha, eu tenho médicos na família, tenho amigos médicos, né? Alguns dermatologistas, no qual são os que mais se sentem prejudicados com isso. E realmente o que eu ouço é que a procura dos cirurgiões dentistas é muito maior. Especificamente o porquê eu não sei dizer, mas eu acredito que seja pela habilidade manual do cirurgião dentista, que é mais apurada, né? Acho que seja por isso. Com essa resolução em 2016, isso tem aumentado? As pessoas têm procurado cada vez mais os cirurgiões dentistas para fazer esses procedimentos estéticos? Sim. Porque deu mais segurança para as pessoas. Deu mais segurança. Eu vejo como um tiro que saiu pela culatra dos dermatologistas, né? Porque eles entraram com uma ação judicial na Justiça Federal, no qual embargaram o uso estético da toxina e do ácido hialurônico. Isso deu uma repercussão muito grande no Brasil inteiro e gerou aquela conversa, aquele murmurinho, né? Eu vejo como uma propaganda que eles acabaram fazendo para os cirurgiões dentistas, porque depois que foi liberado, todo mundo ficou sabendo, ah, não, é liberado. Então agora foi meio que um tiro no pé, assim, né, dos médicos. Doutor, a gente faz uma pausa agora, porque a nossa repórter, a Michele Todescato, foi até uma clínica odontológica no centro de Florianópolis, que faz os procedimentos estéticos e também dá cursos para os profissionais que querem seguir nessa área. Veja só. Ao entrar nesta clínica, poucos ousariam dizer que no local trabalham dentistas. Confuso para alguns, nova tendência para outros. Agora, na cadeira do dentista, é possível realizar muito mais que tratamentos dentários. A Cibele Correia atua como cirurgia dentista e clínica geral, mas seu grande amor é a harmonização orofacial. Ela já fez inúmeras capacitações na área e comemora as mudanças na resolução do Conselho Federal de Odontologia, que autoriza dentistas a realizar procedimentos estéticos em todo o rosto. Foi muito importante, porque a gente tem uma capacitação muito especial voltada para a face do paciente. A gente conhece musculatura, a gente conhece anatomia, a gente sempre trabalhou nessa área específica, né? É a nossa área de atuação. E quando a gente consegue oferecer ao paciente o serviço todo, né? Essa visão completa dele, de não olhar só os dentes, mas olhar toda a sua expressão, reposicionar os seus tecidos de forma adequada, a intenção de usar toxina botulínica, de usar os preenchedores, não é só para preencher ou paralisar, a gente quer deixar o paciente harmonizado. E quando a gente fala especificamente em preenchedores, a gente quer reposicionar os tecidos do paciente. Não é só preencher um sulco que está profundo, você preenche na área onde ele teve perdas ósseas e a musculatura colabou e a pele caiu. Então você reposiciona os tecidos e deixa o sorriso dele muito mais bonito, que já era a nossa área específica. Então foi uma vitória mesmo para a área odontológica. Foi super importante. Na clínica, tudo foi projetado para o atendimento estético. O espaço também é compartilhado com outros profissionais que atuam no ramo da beleza e é ainda um estabelecimento de ensino. Sonho do Ricardo Valls, que há anos focou a profissão na área terapêutica e estética. Com orgulho, ele conta que o local é o primeiro do Brasil a oferecer especialização em harmonização orofacial e aposta no crescimento do mercado. Essa migração foi uma migração natural derivada do interesse, né, das pessoas. As pessoas começaram a demonstrar maior interesse, aumentou o conhecimento científico sobre as técnicas e sobre os produtos utilizados. Juntando o interesse com o aumento do conhecimento, eu achei que valia a pena migrar e fazer parte dessa nova especialidade agora, porque
finalmente foi reconhecido como especialidade pelo CFO em janeiro. Doutora, a gente viu aí então na reportagem, né, a questão da formação, que é bastante importante. Inclusive os médicos, muitos médicos foram contrários a essa decisão do Conselho de Odontologia, afirmando que os cirurgiões dentistas não teriam então uma formação adequada para atuar nessa área de procedimentos estéticos. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês se defendem com relação a isso? Então, eu costumo dividir entre habilidade e conhecimento técnico, científico, né? A habilidade é indiscutível que o cirurgião dentista ele desenvolve isso aí desde o primeiro dia de aula na faculdade. São trabalhos minuciosos, mexendo na cavidade bucal, uma cavidade escura, pequena. É muito mais difícil mexer dentro da boca e fazer pequenos movimentos do que mexer numa superfície com movimentos mais amplos, né? Essa parte de habilidade. A parte de conhecimento científico, conhecimento técnico, de estudo, claro, o médico ele estuda por mais tempo realmente, ele tem um conhecimento muito maior do corpo em geral, né, como todo, porque o paciente ele é um todo, ele não se resume a uma boca, um rosto e um corpo, né? Porém, o cirurgião dentista também estuda, e o que acontece é que o cirurgião dentista na graduação, de 2 cadeiras, se não me engano são 2, dependendo da universidade, até 3 cadeiras de anatomia, é muito pouco que se estuda do corpo e muito focado na face, então ele é muito mais aprofundado na face, né? Então ele também tem esse conhecimento da face, seja ele anatomia, fisiologia, histologia, tão quanto um médico. Diga-se de passagem, o médico também é habilidoso, tudo é questão de treino, qualquer um pode desenvolver essa habilidade, né? Mas especificamente o dentista ele já começa a treinar desde o primeiro ano de faculdade. Então por isso que tecnicamente, falando de habilidade manual, eu acredito que nessa parte o cirurgião dentista supere o médico, ou se iguale, né? Agora, os cursos de odontologia, ele já tem alguma cadeira específica para tratar sobre essa questão dos procedimentos estéticos, ou o profissional se forma sem ter essas cadeiras e depois ele procura um curso de aperfeiçoamento? Como é que está isso? Tá. Hoje em dia, na verdade, como foi a partir de janeiro desse ano, que foi reconhecido como especialidade, até então não existia na grade curricular. Eu desconheço, na atualidade, uma universidade que tenha essa cadeira, mesmo que optativa, né? Eu desconheço, pode até ser que estejam estudando para acrescentar. Temos uma universidade aqui em Balneário, que é muito bem orientada nesse sentido, que já tem cursos específicos. Eu acredito que não vai demorar para isso aí fazer parte da graduação, como uma cadeira, né? É importante também, né? Mas, hoje, para o cirurgião dentista estar habilitado, ele tem que fazer um curso extracurricular, né, que não faz parte da graduação. E agora, mudando um pouquinho de assunto, falando da harmonização facial. Você vê no consultório muita gente buscando, de repente, procedimentos que não seriam indicados, pessoas que querem mexer aqui e ali sem ter a necessidade? Sim, tem uma influência muito forte da mídia, né? Uma influência esmagadora da mídia. A gente tem que ter cuidado com isso aí, porque o nome harmonização orofacial justamente é harmonizar com o rosto do paciente. Então, existem padrões que a gente segue, existe um estudo real, porque eu não posso, por exemplo, botar a minha boca no seu rosto, né, ou a sua boca no rosto de um outro cidadão, porque por mais que seja fotos, bonita. Eu quero isso, quero aquilo. Né, por mais que seja bonita e tal, mas é bonito porque é harmônico para aquela pessoa. Então, a gente tem que harmonizar com o rosto desse paciente, né? Tem que ter essa orientação, porque senão o paciente também não sabe, ele não tem esse conhecimento, ele acaba achando que aquilo ali vai ficar bom para ele e no fundo não fica legal. E o bom profissional, ele orienta e diz, olha, aqui eu mexo, aqui eu não mexo, quer dizer, não pode sair fazendo também só o que o paciente pede, né? Existem os limites, né? O bom profissional ele tem que saber os limites técnicos e científicos, principalmente. Tudo aquilo que é feito sem ciência é empirismo. Não há respaldo legal. Então, a gente deve frear nesse momento. E qual é a sua orientação para as pessoas que querem buscar um cirurgião dentista para fazer procedimentos estéticos, né? Qual o alerta, qual o cuidado que as pessoas devem ter na hora de buscar esse profissional? Então, hoje em dia, voltando à parte das mídias, né, que tem é esmagadora assim, a pressão estética que há, essa propaganda, a gente tem que ter um certo cuidado com as mídias, porque todo mundo que coloca propaganda nas mídias, coloca só o que dá certo. Obviamente, toda propaganda é para vender, é para dar certo, né? Mas eu oriento o paciente a sempre procurar uma indicação de alguém que já fez, que conhece, depois partir para a mídia social.
Tem que ter uma referência, é importante isso, para dar segurança. O famoso também, boca a boca. né? O famoso boca a boca, isso aí. Com relação à bichectomia, que é a cirurgia da remoção de bochechas, né? Tem sido muito procurada? Também é uma procura grande, já teve mais, hoje em dia está um pouquinho menos, mas ainda faz parte ali do repertório, né? A bichectomia é o seguinte, nós temos, anatomicamente falando, nós temos duas bolinhas, duas glândulas, vamos falar bolinha para ficar mais acessível, né? De cada lado do rosto, da bochecha, de gordura, literalmente de gordura, todo mundo tem. Anatomicamente chama-se bola gordurosa de bichar, por isso bichectomia. Tá? Então, na verdade, nada mais é do que a remoção dessa glândula gordurosa, dessa bola gordurosa, e, consequentemente, afina a parede do rosto, e o rosto fica mais desenhado. Né? Então, em resumo, isso é a bichectomia. E as pessoas têm procurado muito isso nos consultórios? Porque Sim, tempos atrás virou um pouco de moda, né? A gente viu muitos artistas aí fazendo, afinando a bochecha, então isso acaba incentivando as pessoas a irem para os consultórios para também fazerem essa remoção, né? Sim, é a história da mídia, né? Essa é uma mídia positiva, Sim. Na verdade. Houve uma discussão em cima, também por isso diminuiu a bichectomia, porque se falou muito de que a remoção dessa bola gordurosa, ao passar dos anos, iria promover a queda da face, das estruturas. Sim. Mas já se sabe que isso não acontece, então já foi explicado também em geral para os pacientes que isso não acontece e está retornando, esses pacientes estão retornando a buscar esse tratamento. Qualquer pessoa pode fazer essa cirurgia? Qualquer pessoa que tenha uma glândula evidente. Sim, né? Logicamente aí entra aquela nossa conversa do limite entre precisar e entre querer. A gente faz uma pausa agora e volta na sequência para falar sobre saúde bucal. Até já! Estamos de volta e continuamos a conversar com o Dr. Francisco Boneto, ele que é especialista em ortodontia e também em disfunções da mandíbula. E agora a gente vai conversar sobre saúde bucal. Doutor, por favor, para começar então, o que é a saúde bucal? Bom, a boca é a porta de entrada para o corpo, certo? Então ali a gente tem todo tipo de bactéria, colônias de bactéria. Um dado interessante que eu acho importante a gente ressaltar, que a gente não pensa assim, né? Normalmente, nós temos em média 250 mil tipos de bactérias diferentes colonizando a boca. Uau! Em harmonia, não há problema algum. O problema só existe quando há um desequilíbrio nessa flora bacteriana. E quando é que acontece esse desequilíbrio? Em que momento? Pacientes que têm uma higienização inadequada, pacientes acometidos de alguma doença geral do corpo, debilidade, sistema imunológico debilitado, né? Enfim, tem uma série de doenças que debilitam por tabela o sistema imunológico e aí começam a propiciar a propagação de outras bactérias. E quais são as doenças que podem ser provocadas por uma falta de cuidado com a saúde bucal? Bom, eu vou falar das principais, né? Existe uma série grande de doenças, certo? Mas tem três que eu acho importante a gente ressaltar, começar pelo câncer bucal, né? O câncer bucal ele é causado pelo uso, principalmente, não é somente isso, mas já é reconhecido da literatura, álcool e tabagismo, né? Associado a outros fatores, entre eles dieta, genética, fatores comportamentais, enfim, mas álcool e tabagismo e má higienização, certo? Então é importante o paciente também fazer o autoexame, se identificar alguma alteração, seja ela uma mancha mais clara ou uma mancha mais escura, sensações dolorosas. Isso, né? Na gengiva, na parte no lábio, do lábio, na bochecha, na língua ocorre bastante, principalmente quem usa piercing. Sério? Pesquisa muito cuidado, piercing. Então, qualquer sinal é interessante buscar um profissional, um cirurgião dentista, pelo menos para tirar essa dúvida e orientar. O câncer, a gente sabe que o câncer, na verdade, é um estado metabólico, né? Em geral. O tumor, vamos falar assim, a lesão chama-se tumor. O tumor, assim que a gente identifica, é muito mais fácil no início do que passar do tempo, né?
Outros fatores importantes que a gente tem também relacionados à higienização é a infecção da gengiva, a tal da periodontite. Esse é o nome técnico. Que, por sinal, além de causar diversas inflamações e infecções que se disseminam pelo corpo, tem duas que são muito importantes. Uma é endocardite bacteriana, uma doença que ocorre na válvula cardíaca, as bactérias caem na corrente sanguínea, se depositam na válvula, não tem cura, tem que tratar, acompanhar pelo resto da vida, porque aquelas bactérias até então não somem mais, né? É um paciente que muito provavelmente a longo prazo vai precisar fazer cirurgia para ter válvulas, né? Trocar alguma cirurgia cardíaca. E um dado interessante também que é o principal causador de parto prematuro nas gestantes. Então, está aí a importância de se cuidar. A gente acha que não, né? Mas prevenção é tudo. E, doutor, na verdade, quando identificar quais são os sinais de uma inflamação na gengiva? A gente tem sintomas e sinais, né? Sintomas é aquilo que a gente sente. Então, por exemplo, eu posso sentir um desconforto de ardência, pode doer. Os sinais é aquilo que a gente enxerga, a gente observa. Então, o principal sinal de uma inflamação é o sangramento, a famosa gengivite. Toda periodontite, um dia ela veio de um sangramento inicial, veio de uma gengivite, porém nem toda gengivite torna-se uma periodontite. Ao passo que se a gente tratar, que é um tratamento simples, a famosa profilaxia, né, a gente já resolve aquela gengivite. É importante salientar que a causa da gengivite, em geral, na sua grande maioria, é o paciente que não higieniza bem. Certo? Então, aí entra também o controle semestral de profilaxias. Alguns pacientes precisam de 4 em 4 meses, outros de 3. Aquele que higieniza bem, de 6 em 6. Aquele que higieniza bem. Ou seja, não existe aquele que não precise de profilaxia. E como seria uma higiene bucal ideal? Cuidados no dia a dia? Bom, isso é relativo, né? Porque tem muito a ver com a dieta desse paciente. Já é sabido que a ingestão de sacarose, açúcar, sacarose, né? Ela tende a gerar mais doenças no dente, cárie, certo? As doenças na gengiva é por qualquer tipo de alimento que se acumula. Então, o acúmulo de alimento geralmente infecciona e inflama a gengiva. O acúmulo de açúcar gera cárie. Então, para que a gente não tenha nenhum nem outro, o ideal é que a gente escove sempre após as principais refeições, cuide muito bem da sua dieta, faça ingestão de água, bastante água, né? E use o fio dental. Como usar o fio dental? Muitas pessoas têm dúvidas ainda, uso antes. Eu já ouvi dentista dizendo, usa antes de escovar o dente. Outros, porém, já disseram, não, você usa depois. Na verdade, o que seria o correto? Fazendo uma analogia, imagina assim, eu vou lavar o meu carro, né? Primeiro eu lavo a roda, depois eu lavo a parte de cima. Bom, se eu lavar a primeira roda e depois a parte de cima, vai escorrer a sujeira para a roda, e vai sujar a roda de novo, certo? Então vamos para a boca. Primeiro eu passo fio dental, eu limpo entre os dentes, jogo aquela sujeira para o meio, depois eu passo a escova e removo tudo. Ao passo que se eu fizer o contrário, primeiro eu vou escovar, limpei. Depois eu passo o fio dental e joguei aqueles restos para o meio, eu não removo mais. Então é como se eu estivesse sujando a roda novamente, eu estou sujando meus dentes de novo, entende? E com relação à cárie, as pessoas ainda têm muito esse tipo de problema? Ou tem diminuído bastante? A cárie ela não é uma doença, né? Ela não é uma doença de classes. Ela alcança todas as pessoas, independente da sua classe social, né? Basta que você tenha dente e não tenha uma higienização adequada. Com relação ao clareamento também, que é um procedimento bastante procurado pelas pessoas nos consultórios odontológicos, todo mundo quer ter um dente branquinho, é indicado para todo mundo, como é que é feito esse procedimento? De uma maneira geral, todo paciente pode fazer o clareamento. O clareamento ele é dividido de duas maneiras, né? O clareamento que é feito em casa, supervisionado, chamava-se clareamento caseiro, ainda alguns profissionais ainda chamam, né? Clareamento caseiro. É o mais estudado, é o mais antigo, né? Logo é o que mais tem controle. E existe o que se faz no consultório. O do consultório, até um tempo atrás, se fazia com laser. Hoje em dia, esse laser não há mais necessidade nenhuma. Na verdade, até um pouco da indústria que quis empurrar o laser para os profissionais, né? E a gente tem materiais melhores do que da época do laser, que não precisam, e se faz no consultório. E agora, por exemplo, a utilização de muito café, vinho, sucos, né, principalmente de uva, é um problema para os dentes?
Então, a classe odontológica em geral, eu acho que 99%, e eu me incluía nesses 99%, acreditava que se a gente tomasse café, refrigerantes, corantes em geral, nós iríamos pigmentar os dentes, né? Inclusive eu aprendi isso na graduação, não muito tempo atrás, né? Só que na verdade isso tudo se baseia em cima de um estudo mal interpretado. Como que é esse estudo? Na verdade eles pegaram alguns dentes, deixaram embebidos em líquidos diversos tipos de corante, e depois de um tempo, se eu não me engano, 48 horas, removia-se e via que manchava. Mas fala para mim, qual é o líquido que tu deixa 48 horas dentro da boca? Não há. Não há. Nem o enxaguatório bucal. O enxaguatório bucal no máximo é 1 minuto fazendo, no máximo, fazendo o enxágue dos dentes, né? Então assim, isso é um pouco controverso. Existe esse mito ainda, dentro da própria odontologia, quiçá entre os pacientes, né? E o uso de flúor é indicado? E que tipo de flúor, se sim, que tipo de flúor usar? Comprar no mercado, por exemplo? Então, o flúor para comprar no mercado, a gente não acha um flúor puro. A gente acha um pouco nos enxaguatórios bucais e nos dentifrícios, tipo pasta de dente, né? O flúor puro tem que ser manipulado. Então, o profissional tem que fazer uma receita, o paciente se dirige até uma farmácia e manipula para fazer o uso em casa, certo? Existe hoje em dia também com a medicina ortomolecular, de que o flúor ele gera um mal na saúde em geral. Então, há uma certa discussão a respeito disso agora, de uns 2 anos para cá, e a gente está estudando isso aí realmente, se o benefício é maior que o risco ou se o risco é maior que o benefício para outros tipos de problema. Mas sem dúvida, para a cárie é excepcional, não tem nada igual. E na hora de comprar, apostar um com álcool, sem álcool? Sem álcool. Sem álcool. Esse é o ideal. Sem álcool. Lembra lá, o álcool é um dos principais causadores de câncer. Por favor, atenção então. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Fica aí a dica para as pessoas que estão em casa. Então, todo cuidado principalmente com a higiene, que é fundamental para ter uma saúde bucal perfeita e evitar aí tantas doenças, né? Isso. O cuidado começa em casa, né? Não começa no consultório. No consultório a gente só dá uma continuidade do que o paciente está tendo em casa. Fica aí então um alerta. Muito obrigada pela participação. Obrigado. E o Nossa Saúde de hoje vai terminando. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, sugestão de tema para a entrevista, por favor, você pode mandar para o e-mail que aparece aí na sua tela. Muito obrigada e até a próxima.